Oi, pessoal, tudo bem? Eu queria chamar o Léo. Vamos orar pela vida dele? Senhor Deus, muito obrigado por mais essa UPA, muito obrigado por mais esse dia que podemos nos reunir na Tua casa. Senhor, abençoa o Léo, que o Senhor possa usá-lo, abençoá-lo, dar sabedoria, que o Senhor faça essa palavra entrar em cada um dos corações aqui, que nós possamos ter uma boa palavra, e aqui eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Boa noite, gente. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Consegue me ouvir? Dá para ouvir certinho? É um bom privilégio estar aqui com vocês. A UPA, eu fiquei anos aqui, e eu vejo carinhas aqui que eu vi crescer, inclusive a Ana Júlia. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, essa moça aqui, quando chegou, ela não falava nada. Eu falava, Ana Júlia, fala comigo. Ela tocou comigo bem no começo do ministério dela. Então é um privilégio ver ela aqui ministrando, ver vocês aqui, gente que eu conheço de tantos lugares. Tem gente que eu não conheço aqui também, mas é um privilégio conhecer vocês. E hoje eu quero poder compartilhar um texto da palavra do Senhor para vocês, que não é tão conhecido, mas que espero que fale com vocês. Se você trouxe sua Bíblia, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo de número 4. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 4, nós leremos do capítulo inteiro, do 1 ao 22. O livro de 1 Samuel fica no Antigo Testamento. Eu pedi para que vocês abrissem, mas eu nem abri ainda, então fiquem tranquilos. Quem abriu, diga amém. Quem não abriu, diga misericórdia. Vamos lá. Peço que você, assim como você está lendo agora, preste atenção um pouquinho, prometo ser rápido com vocês. E que você mantenha a sua Bíblia aberta comigo. Leia com fé a palavra do Senhor, meus queridos. Veio a palavra do Senhor a Samuel e a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e se acampou junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Afeque. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha para saírem contra Israel, e travada a peleja, Israel foi derrotado pelos filisteus, e estes mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Voltando o povo a Arraial, disseram os anciãos a Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, para que venha no meio de nós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. Mandou, pois, o povo trazer a Siló a arca do Senhor dos exércitos, entronizada entre os querubins. Os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, rompeu todo Israel em grandes brados e ressoou a terra. Ouvindo os filisteus a voz de júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta do arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial, e atemorizaram os filisteus, e disseram: os deuses vieram ao arraial. E disse mais: ai de nós, que tal jamais sucedeu antes? Ai de nós, quem nos livrará de mão desses grandiosos deuses? São os deuses que feriram os egípcios com toda sorte de pragas no deserto. Sede fortes, ó filisteus, portai-vos varonilmente, para que não venhais a ser escravos dos hebreus, como eles serviram uns aos outros. Portai-vos varonilmente e pelejai. Então pelejaram os filisteus. Israel foi derrotado, e cada um fugiu para sua tenda. Foi grande a derrota, pois foram mortos de Israel 30.000 homens de pé. Foi tomada a arca de Deus, e os filhos de Eli, Ofni e Finéias, foram mortos. Então correu um homem de Benjamim, saindo das fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló. Trazia rasgadas as vestes e terra sobre a sua cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira ao pé do caminho, olhando como quem espera, porque seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois de entrar o homem na cidade e dar as novas, toda a cidade prorrompeu em gritos. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem, vindo deu as notícias a Eli. Era Eli, de idade de 98 anos, e seus olhos tinham cegado e já não podia ver.
Disse o homem a Eli: eu sou o que saí das fileiras e delas fugi hoje mesmo. Perguntou Eli: que sucedera, meu filho? Então respondeu o que trazia as novas e disse: Israel fugiu diante dos filisteus, houve grande morticínio entre o povo, e também teus filhos, Ofni e Finéias, também foram mortos, e a arca de Deus foi tomada. Ao fazer ele menção da arca de Deus, caiu ele de cadeira para trás, junto do portão, e quebrou-se o pescoço e morreu, porque era homem velho e pesado, e havia ele julgado Israel 40 anos. E sendo a nora, mulher de Finéias, grávida e próxima ao parto, ouvindo essas novas de que a arca de Deus fora tomada e que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. Ao expirar, ao morrer, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não te respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca de Deus fora tomada por causa do seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Amém? Até aqui. Texto grande, né? Cheio de tragédia. Nossa vida é feita de tragédias. Como dizem, a vida não é um morango, não é verdade? Mas a nossa vida é feita de glórias, é feita de felicidades, não é verdade? Quantos de vocês não tiveram, meninos, não tiveram, por exemplo, a alegria de ver o seu time fazendo gol nos últimos minutos, vocês vendo o seu time sendo campeão, ou vocês, meninas, vendo o seu artista favorito, não sei se é Justin Bieber ou talvez uma Taylor Swift, vocês vendo ela ali, um momento de glória grande, ou talvez um momento simples, talvez como um momento que você vai se encontrar com as suas amigas para poder fazer um momento só de vocês, onde vocês planejam ir para a casa de uma e da outra, e vocês vão lá, vão pintar a unha, não sei que mulher faz, né? E aí vão ficar até tarde da noite, até você falar para sua mãe que vocês vão dormir, mas vocês não vão, vocês só vão apagar a luz, vão falar bem baixinho para poder assistir aquelas lives lá que acontecem no TikTok, ou para assistir um filme, para ter um momento, até chegar no outro dia, vocês dormirem até 1h da tarde, e a mãe de uma buscar a outra, e acabou, né? Acabou. Já parou que tem um paralelo nisso? Não importa se a sua alegria é indo ver um show, é estando numa noite entre amigos, ou vendo o seu time ganhar, ou jogando um futebol com os seus amigos, ou fazendo alguma coisa que te faz se divertir, um momento de glória, um momento de alegria. Só que já parou para pensar que esse momento acaba? Eu me lembro que eu estava chegando no finalzinho do carnaval, eu nunca assisti carnaval nem nada, mas eu estava entrando em São Paulo e eu vi numa escola de carnaval, onde aqueles carros alegóricos que tinham feito todo aquele frenesi, aquela alegria, aquela glória, que o pessoal pegou, se esgoelou, acabou com suas vozes. Agora os carros alegóricos não precisam mais, eles vão entrar nos estacionamentos das escolas de samba, e aqueles carros alegóricos foram montados dias, meses, talvez o ano inteiro, eles nunca mais vão ser vistos, porque no ano que vem é outro. É uma glória que acaba, é uma glória que se esvai, é uma glória que acaba, é uma glória que vai chegar no momento, e assim como nós colocamos esperanças, colocamos glórias na nossa vida que acabam. Essa é a história bíblica, a história do povo de Israel, a história de um povo que é ferido, mas nunca aprende. Por isso que o livro de Samuel começa depois de uma transição, que é o livro de Juízes, que termina com uma mulher sendo esquartejada em 12 pedaços, e cada pedaço dos membros do corpo dela sendo enviado para cada tribo de Israel. Olha que coisa boa, não é verdade? E o livro termina inconclusivo, dizendo: cada um andava segundo seus próprios caminhos, não havia rei em Israel. Ou seja, cada um entende o que quer da sua vida, de modo que o povo se entrega à idolatria, você se entrega a qualquer coisa, o pecado te leva para um lugar, te deixa lá, e você fica sozinho. É assim que termina, o povo de Israel se entrega à idolatria, se entrega aos deuses, se entrega para si mesmo, mas nunca se rende ao Deus de Israel. E o Deus de Israel sempre tem que buscá-los. E o livro de 1 Samuel começa com uma impossibilidade, você sabe disso, que havia uma mulher que chamava Ana, que era esposa de Eucana, e ela não podia ter filhos, de modo que Eucana casou de novo com uma mulher chamada Penina, e essa mulher podia dar filhos para ela, e ficava subjugando Ana, dizendo que ela podia ter filho e Ana não. Ana vai até a porta do templo, assim como o sacerdote Eli, e chora diante de Deus, e diz: Deus, se o Senhor puder me dar um filho menino, eu entregarei na tua casa. É o que acontece. Ela é ainda subjugada por causa da sua infertilidade, e o próprio sacerdote Eli diz para ela que ela estava embriagada.
Já parou para pensar que Deus quer mostrar muitas coisas através da impossibilidade? Já parou para pensar que as mulheres, os patriarcas, as matriarcas da Bíblia, a esposa de Abraão, Sara, a esposa de Isaac, Rebeca, a esposa de Jacó, Raquel, todas elas não podiam ter filhos? Todas elas. E não muda nada com Ana. Ana também não podia ter filhos. Sabe quem também não podia ter filhos? A mãe de Sansão. E todas elas foram desonradas na sua época, porque elas não podiam ter filhos por causa da sua esterilidade. Mas Deus as honra, mostrando que elas podem ter filhos por causa da impossibilidade, mas por causa da mão de Deus. A própria Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 1 que Deus cerra a madre de Ana e Deus abre ela novamente. Deus quer mostrar que através da desonra dessas mulheres, Deus pode honrá-las novamente. Mas sabe de uma coisa? Uma coisa muda com uma mulher chamada Maria, que ela podia ter filhos, só que tinha um problema, ela era virgem, desposada de um homem, honrada, ela era honrada. E sabe o que Deus faz com ela? A desonra, para mostrar que através do filho que nasceria dela, o Filho de Deus, ele nasceria de um nascimento virginal, para mostrar que o Deus de Israel é um Deus que se humilha pelo seu povo. É assim que começa o livro de 1 Samuel, o livro que começa na impossibilidade, o livro que começa através da impossibilidade, da esterilidade de uma mulher, mas de um milagre, um nascimento. Eu acompanhei nascimentos, eu acompanhei certa feita, um nascimento de uma filha, de um seminarista, que é meu colega de turma, meu colega Pedro e meu colega Leandro, tiveram filhas, a Eva e a Maria, coisa maravilhosa. Você vê uma filha nascendo, um menino nascendo, você vê que os pais têm sonhos, os pais colocam suas esperanças nas suas filhas, colocam os seus pais com certeza investiram em vocês, viu? Eles estão investindo até hoje, e estão pagando e vão pagar muito mais ainda, tanto dinheiro quanto tempo, mas eles estão querendo mostrar uma coisa, que por mais que eles invistam e tenham sonhos em vocês, eles têm medo, porque eles não sabem o que esperam vocês adiante. Por mais que Ana pudesse entregar seu filho, ela não esperava o que haveria de acontecer com seu filho. É por isso que Deus fala com Samuel e demonstra o juízo contra os filhos de Eli, que se entregaram à idolatria e à prostituição, colocando isso dentro do templo. Eles escarneciam do Senhor, eles faziam isso sendo levitas diante de Deus, e se entregavam à maldade. E já no capítulo 3, através da profecia de Deus, Deus disse que iria os matar. E aí a gente chega em 1 Samuel capítulo 4, onde Deus vai demonstrar justamente isso. A palavra do Senhor veio a Samuel, só que Samuel some daqui agora. Parece que Samuel vai sumir da narrativa bíblica, e agora a narrativa bíblica vai entrar numa narrativa de guerra, onde o povo de Israel vai entrar em batalha contra os filisteus, um povo que vocês sabem, né, que foi um povo que Davi enfrentou, um povo que era pedra no sapato de Israel. Eles queriam mais do que tudo tomar território ali. E não foi diferente aqui, mas uma guerra, eles colocam a gente dentro dessa guerra para demonstrar que Israel estava em guerra e que eles estavam buscando terras, buscando formas de se expandir, e os filisteus se acamparam em zona de guerra. Você vê isso em filmes, mas agora Israel se coloca em combate e perde. Veja comigo no versículo de número 2. Dispuseram os filisteus em ordem de batalha para sair ao encontro de Israel, e travada foi a peleja. Israel foi derrotado e os filisteus mataram no campo aberto cerca de 4.000 homens. Derrota total. Um povo que Deus disse que era o Senhor dos exércitos, um povo que se colocou como povo do Senhor dos exércitos, agora se coloca como povo que perde. E a pergunta que fica para os anciãos, para os sábios da lei, para aqueles que conheciam a Deus e que diziam que conheciam Deus tete a tete, que eram os anciãos, eles se voltaram e perguntaram: por que o Senhor fez isso com a gente? O Senhor fez a gente perder. Eles tinham a visão teológica correta. Nós perdemos porque o Senhor fez a gente perder. Nós perdemos porque o Senhor fez com isso que a gente perdesse. Veja no versículo 3. Voltando o povo ao arraial, disseram os anciãos de Israel: por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Por quê? Essa foi uma pergunta correta. Deus fez isso, mas a conclusão foi diferente. Tem uma coisa importante: a arca do Senhor.
A arca, meus irmãos, era uma caixa. Eu coloquei uma fotinha aí, veja aqui. É uma caixinha, basicamente desse tamanho, assim, pequena, não tão grande assim como tem nos filmes. Ela tinha 2 varetas que eram carregados, tinha uma tampa com 2 querubins que estavam como se estivessem se dobrando, né? Deus falou que falaria com eles e perdoaria o povo com o sangue que fosse aspergido no Santo dos Santos sobre esses querubins. E ele perdoaria os pecados deles ali. Deus disse que falaria com eles, porque dentro da Arca da Aliança havia duas tábuas, como que são cópias do Antigo Testamento, da Torá, dos 10 mandamentos. Então Deus prometia que iria falar com eles através dele. Era uma cópia demonstrando simbolicamente que Deus fala com o seu povo. E ao mesmo tempo, veja ainda no versículo 3. Tragamos de Siló a arca do Senhor, para que venha no meio de vós e nos livre das mãos dos nossos inimigos. E aí ele vai dizer: tragamos a arca do Senhor dos Exércitos entronizado entre os querubins, demonstrando que os querubins, eles eram seres tão altos, mas ao mesmo tempo eles se dobravam ao Senhor. Deus queria demonstrar na Arca da Aliança que Ele é um Deus que governa, por causa que os próprios querubins demonstravam que eles tinham reverência a Ele. Deus é um Deus que fala, e Deus é um Deus que perdoa. Só por causa disso, Deus queria demonstrar para aquele povo que o caminho não era esse. E eles diziam assim: não, Deus fez a gente perder por causa da Arca da Aliança. Se a gente trazer a Arca da Aliança aqui, ela vai ser o nosso amuleto. E eu quero ver se Deus vai deixar com que a reputação dele seja manchada por causa o nosso opróbrio. Será que Deus vai ser envergonhado? O nome dele vai ser envergonhado? Será que vai deixar isso? Será que ele vai deixar que os jornais do dia seguinte mostrem: olha, o Deus de Israel, o Senhor dos Exércitos, vai deixar que o Senhor dos Exércitos seja desonrado pelos filisteus, o inimigo, o Senhor dos Exércitos, vencedor? Mas isso é uma tática de pressão. Não caia em tática de pressão. Sabe de uma coisa? Sabe, mocinhas, não caiam nisso, viu? Quando o menino chega para você e fala assim: olha, já comprei os ingressos do cinema, já comprei já a pipoca, já chamei o Uber para você, agora só falta você aceitar sair comigo. Isso é uma tática de pressão. Você não pode aceitar isso. Você não pode aceitar uma coisa dessa, porque ele chega até as últimas consequências, para que você não tenha escolha. Eles queriam colocar Deus, torcer o braço de Deus, a ponto de Deus falar assim: agora não tem o que fazer. Mas a pergunta que eu deixo para vocês é: será que Deus vai se deixar ser manipulado? Será que Deus vai deixar ser domesticado? A ponto de dizer assim: olha, eu aceito vocês manterem esse relacionamento medíocre comigo, esse relacionamento falso comigo, de modo que para mim, eu preciso defender a minha reputação, então eu vou deixar vocês ganharem, por causa que isso vai desonrar o meu nome se eu deixar vocês perderem. Deus não funciona como seu pé de coelho. Deus não funciona como seu amuleto. Deus não funciona como aquele que você torce o braço dele, torce as expectativas para falar assim: não, está errado o que eu estou fazendo, mas Deus é fiel, nem então vou fazer isso, não é verdade? Com Deus não se brinca. Deus não se economiza. E por causa dessas coisas, Deus vai demonstrar que Ele é Deus apesar de nós. Deus é Deus apesar das suas falcatruas. Deus é Deus apesar dos seus estratagemas, das suas estratégias para poder dizer assim: não, talvez Deus aceite isso, porque talvez fique ruim para o lado dele. É por isso que o povo de Israel leva a arca do Senhor, certos de que a vitória vai chegar. De modo que o texto bíblico mostra, meus irmãos, que a arca chega ao arraial. Ofni e Finéias vem com a arca do Senhor, a arca que deveria mostrar para eles assim: olha, esse Deus pode nos perdoar, nós estamos andando em caminhos errados, mas não, esse Deus é útil para mim. Talvez nós estamos querendo um Deus que seja útil para nós. Nós estamos deixando de dizer: Deus, tu és digno, e estamos dizendo: Deus, tu és útil para mim. Você é útil para mim, para o meu relacionamento. Você é útil para poder manter meu status social. Você é útil para mim enquanto eu manter essa posição na minha vida, enquanto você fazer favores para mim. Mas quando o Senhor quiser ter uma relação comigo, eu te descarto, eu jogo fora. Essa era a posição do povo de Israel diante de Deus. Um povo que tratava Deus como alguém útil.
Será que os nossos encontros de UPA, os nossos encontros de jejum e oração, não é uma crítica nisso, mas será que nós estamos querendo barganhar com Deus? De modo que, Deus, olha, você viu que eu fiz jejum hoje, viu? Então o Senhor tem que me abençoar agora, tá ligado? Ô Deus, você sabe que eu vou na igreja toda religiosamente, e o Senhor tem que me abençoar, o Senhor tem que fazer isso que eu quero, porque senão o Senhor não é Deus na minha vida. Esses são os jogos que nós fazemos. Nós nos colocamos em sinucas de bico, onde tratamos Deus como ídolo. Às vezes a gente acha que idolatria é apenas o pessoal lá que fica se adorando um Deus assim, o cara fica lá, o cara tonto. Não, nós tratamos Deus como um ídolo também. E quando tratamos Deus como ídolo, tratamos Ele como alguém útil. Mas Deus não é um animal que você domestica. Deus é indomável. Deus é um ser indomável que está além e aquém das suas expectativas, aquém dos seus planos. Ele vai cumprir a sua vontade, independente de você ou não. E é por isso que o povo de Israel vai perder de novo e a arca do Senhor vai ser levada. Apesar do grande júbilo que o povo de Israel teve quando a arca do Senhor chegou, aquela glória que chegou, que falou assim: não, agora não vamos ganhar. Agora que colocou o meu jogador surpresa no meu time, agora que o técnico colocou, agora vai dar certo. E não dá. O povo de Israel sofre de novo, quase 10 vezes mais do que antes. Antes era 4.000, agora é 30.000 homens são mortos em combate. É grande a derrota. Deus quer demonstrar para eles que por mais que nós queiramos colocar descaminhos ou colocar atalhos no nosso relacionamento com Deus, Deus é que estabelece isso, e Ele conhece o nosso coração, Ele sabe quando você quer utilizá-lo como alguém útil para Ele. Era isso que Jesus disse diante dos fariseus, quando eles testavam a Jesus. Eles diziam assim: olha, vocês falam que vocês me amam com suas bocas, mas o seu coração está distante de mim. Talvez hoje essa mensagem não possa fazer tanto sentido para você. Talvez você volte para sua casa e não lembre de uma palavra que eu disse para você, mas você vai se lembrar de um Deus que vai te encontrar e vai te fazer ferir, um Deus que vai te fazer sangrar, e você vai falar assim: Deus, por que o Senhor fez isso comigo? Por que o Senhor deixou que isso acontecesse comigo? De uma glória que vai embora, de uma glória que se torna inútil para mim, porque agora a festa acabou. Tudo acabou para mim. Mas as notícias não param. Os jornais de Israel não param, se tornam um burburinho. Por isso que um homem, um mensageiro, sai ali das fileiras de Benjamim. E segundo a palavra de Deus, ele vai em direção a Siló, aonde deveria estar a arca. E ali está Eli, o sacerdote, na porta da cidade. Ele está lá, esperando como quem espera. Ele não podia olhar mais porque era cego, não podia mais correr porque era muito gordo. E ali demonstra uma imagem de alguém velho que governou durante 40 anos, e o seu legado agora é um legado de medo, não um legado de segurança. Sabe quando você se omite? A sua desculpa não é mais a segurança, é a insegurança. É por isso que Eli, aquele pai que foi sacerdote de Israel, que foi glorioso, que teve um grande sacerdócio em Israel, teve um fim que demonstrou que não foi um fim de glória, não foi um legado que demonstrou para gerações, mas foi um legado de omissão. Sabe por quê? Porque quando o homem chega diante de Eli, eu quero que você acompanhe comigo, meus irmãos. Veja no versículo 12. Então o homem correu de Benjamim nas fileiras, e no mesmo dia chegou a Siló, trazia rasgadas as vestes e terra sobre a sua cabeça. Sabe o que significa isso? Rasgar as vestes de terra sobre a cabeça, arrependimento. Sabe quando você fala assim, quando você faz alguma besteira e fala: deu ruim? Você não sabe o que fazer? Era totalmente visível naquele tempo. Ele rasgava suas vestes, colocava a terra sobre a sua cabeça e falava: eu estou arrependido. Mas o arrependimento tardio, como o remorso, não resolve nada. É por isso que esse homem vai para poder dizer apenas o que aconteceu, apenas para dizer: olha, deu ruim, acabou, o povo de Israel morreu. Sabe, seus filhos,
Ele morreram. E é isso, e aí aqui as câmeras se voltam, não mais para algo macro, não para mais 4.000 soldados, ou 30.000 soldados, mas para um homem velho, sentado, na beira de um portão, cego. Veja aqui, versículo 14, ele ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então se apressou o homem e vindo deu notícias a ele. Era ele de idade de 98 anos, seus olhos tinham cegado e não podia ver. E aí o homem fala: eu saí das fileiras, eu vi tudo o que aconteceu e eu sobrevivi. Eu consegui chegar. Só que as notícias não são boas, hein? Perdemos de novo, só para você saber. E a arca do Senhor que seus filhos levaram foi tomada. E o pior, seus filhos morreram. Mas não foi isso que causou a morte de Eli. Quando ele ouve que a arca do Senhor é levada, foi tomada pelos filisteus, ele cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Aqui a gente tem um final trágico de um homem que poderia demonstrar o seu legado como integridade, mas demonstra a sua omissão. Sabe por quê? Porque ele temeu mais os seus filhos do que a Deus. Sabe qual que é o nosso problema? Que nós tememos mais os nossos amigos do que a Deus. Nós achamos que ter a reputação na nossa escola, no nosso ciclo social, negando a Deus, escarnecendo dele, é melhor do que estar aos pés da cruz. Sabe de uma coisa? É melhor que você não tenha nenhum amigo e você seja fiel a Deus. Isso é duro, porque é um Deus que te faz sangrar, é um Deus que te faz você sangrar no seu coração pela sua solidão, mas é um Deus que te demonstra uma presença incalculável pelo seu filho. É melhor que você talvez perca o emprego, porque talvez você tenha que ser obrigado a mentir pelo seu chefe, e talvez você não faça isso porque você é cristão. Mas isso é melhor do que você carregar um legado de mentiras na sua vida. É o que ele faz. Ele teme mais os seus filhos do que a Deus. Será que nós estamos temendo mais as pessoas do que a Deus? Será que nós estamos temendo homens mais do que a Deus? Essa é a conclusão de um homem que temeu mais os seus filhos, teve medo deles, não fez nada, não os repreendeu e se entregou a uma morte. Veja, o que acontece é que no início do capítulo, no primeiro capítulo de Samuel, ele está de pé lá no templo, recebendo, ajudando nas oferendas do povo. Ele fala para Ana, o Senhor conceberá a tua oração. E agora ele está na porta também, mas agora ele está para morrer, e alguém com medo. Seus olhos haviam cegado fisicamente, mas ele já havia sido cego antes mesmo em seu coração, porque ele não conseguia ver o que estava na frente dos seus olhos. Talvez hoje você não consiga ver. Talvez hoje você fale: nossa, mais uma sexta-feira, um cara vai ficar falando um monte de regra para mim de Deus. Mas na verdade eu não estou falando isso não. Eu não estou falando de um conjunto de regras que você tem que seguir. Eu estou falando de um Deus que você tem que buscar, de um Deus que você tem que buscar de todo o seu coração, para poder demonstrar não mais uma vida de rotinas, de você acorda, levanta da cama e faz tudo igual, e a rotina sem pedir licença começa a tomar as rédeas da sua vida. Não! De um Deus que vai tomar as rédeas da sua vida e vai demonstrar quem Ele é para você, e apesar de todas as coisas, Ele vai mostrar que Ele está com você. Mas não, aqui Deus faz o seu povo sangrar. Ele faz primeiro 4.000 homens morrer, 30.000 homens morrer depois, os filhos Ofni e Finéias morrerem, o próprio Eli morrer. E agora, as câmeras se voltam para uma mulher. Ela era a nora de Eli, esposa de Finéias. Ela ouve a notícia e estava grávida. E a partir de que ela ouve a notícia é tão forte, tão impactante para ela, que ela começa a dar à luz ali. Ela começa a dar à luz, e as mulheres dizem para ela: não temas, porque você teve um menino. Ter um menino naquele tempo era algo muito importante, porque esse menino levaria a heráldica, o nome, a herança dele. Mas essa mulher não fica mal por causa do seu marido morre, ou porque o seu sogro morre, ou porque o povo de Israel morre. É porque a arca vai embora.
E ela dá um nome para o seu filho sobre aquilo que aconteceu. Veja comigo. Versículo 20. Ao expirar, disseram as mulheres que assistiam: não temas, pois tiveste um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, mas chamou o menino de Icabode, dizendo: foi-se a glória de Israel. Isso ela disse porque a arca do Senhor foi tomada. Consegue olhar para isso? Consegue olhar para isso? Uma mulher que teve o filho, que esperou meses, o filho dela. Ela planejou, ela esquadrinhou os dias dele, mas ela agora vai dar um nome de desgraça para ele. Icabode vem do hebraico que quer dizer sem glória, Icabode, que talvez pode ser traduzido como uma pergunta: onde está a glória? Porque a glória do Senhor foi embora de Israel, não tem mais glória. Isso me faz lembrar de um poema de Carlos Drummond de Andrade, se não me engano, que ele fala: e agora, José? Já ouviram falar? E agora, José? A festa acabou, tudo secou, todo mundo foi embora. E agora, o que você vai fazer, José? Talvez esse foi o retrato de Israel naquele tempo. E agora? Acabou tudo. Acabou o jogo. Acabou a festa. A derrota foi grande. Esse é o quadro trágico de Israel, que demonstra uma falta de esperança tremenda, que coloca um nome, Icabode, com o nascimento. Como o livro de 1 Samuel começa? Vocês lembram disso? Com nascimento, eu acho. Como o livro de 1 Samuel começa? Com o quê? Um nascimento, não é verdade? Esperança, não é? Agora esse menino vai vir e vai reconstruir os muros, ele vai construir coisas, mas agora, no capítulo 4, bem no início do livro, parece que acabou com o nascimento de um menino também, que vai trazer desgraça. Esse menino vai passar a vida inteira dizendo: meu nome é desgraça, meu nome é sem glória. Eu nasci no dia em que Israel perdeu a glória de Israel, que era Deus. Israel perdeu a presença de Deus, e nada pode acontecer mais. Perdeu a esperança, acabou tudo. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Se vocês lerem os próximos capítulos, a arca vai ser levada pelos filisteus. E a partir do capítulo 5, ela vai para o templo de Dagom. Um deus que é meio humanoide, meio peixe, sabe? E quando ela é colocada no templo de Dagom, ela é colocada junto no templo, e quando eles voltam de madrugada para adorar o seu Deus, sabe o que acontece? O Dagom está deitado no chão, prostrado diante da arca. Eles levantam o Dagom, porque ele não pode se levantar sozinho. Sabe o que acontece no dia seguinte? A cabeça e os braços dele estão cortados, e ele está caído novamente. Acontece um monte de coisa louca. A arca do Senhor traz medo para os filisteus. Mas isso me remete a uma coisa que não faz sentido para mim, porque no livro de Deuteronômio, Deus fala qual seria o castigo para a idolatria. Que se o povo dele se entregasse à idolatria, se o povo dele desonrasse os seus caminhos, sabe o que ele faria? Ele levaria esse povo para o exílio, assim como aconteceu na Babilônia, assim como aconteceu com os egípcios. Ele entregaria o seu povo ao exílio, eles seriam escravos. Mas agora, quem que vai para o exílio? Simbolicamente, é Deus que vai, sozinho. A arca é levada sozinha. É Deus que vai para o exílio. É Deus que sofre a humilhação. É Deus que vai lá. E ele é humilhado? Não. Ele resolve o problema sozinho. E a arca volta sozinha, trazida pelas mãos dos inimigos. Isso demonstra uma coisa que não é pequena, meus irmãos. Porque a glória não se esvai de Israel. Porque o nosso Salvador, ele demonstra uma glória que vai vir, não por causa de uma pessoa, não por causa de um símbolo, não por causa de grandes exércitos, mas de um Deus que se coloca como escravo, de um Deus que se coloca como humilhação por causa de nós. E assim como um nascimento pode causar desgraça, um nascimento de um menino também, assim como Samuel, assim como Icabode, que nasceu na impossibilidade, porque nasceu de uma virgem, nasceu na humilhação, nasceu na desgraça, para poder mostrar que o nascimento dele podia nos trazer glória. O livro de 1 João fala uma coisa muito importante, sabe? O verbo se fez carne
e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como unigênito do Pai. Deus quer demonstrar uma coisa muito mais importante de nós do que uma história. Ele quer demonstrar que tem alguém que pode restaurar a nossa glória. Um Deus que nasceu e viveu por nós, viveu uma vida perfeita por nós. Um Deus que demonstrou o seu amor por meio de nós e se entregou numa cruz. Talvez na cruz as pessoas podiam apontar e dizer assim: Icabode, foi-se a glória de Israel? Esse aí é o Deus de vocês, o rei dos judeus. Essa é a glória de vocês. Icabode, foi-se a glória de Israel. Esse é o Deus dos judeus. Um Deus crucificado numa cruz, um Deus derrotado. Foi-se a glória de Israel. Mas no terceiro dia, vocês sabem o que acontece? Um Deus que se vai resolver o problema sozinho. Porque Deus, Ele quer demonstrar uma coisa muito importante. Que Ele pode me fazer sangrar. Ele pode te fazer sangrar. Ele faz o povo de Israel sangrar. Mas Ele não é vingativo. Aí você pode falar assim: nossa, mas como Ele não é vingativo? Ele fez todo mundo morrer ali. Ele cumpriu todos os seus propósitos. E como Ele não é vingativo? Não. Quando Deus faz o seu povo sangrar, nunca é um ataque. Sempre é um resgate. Deus quer demonstrar que apesar que Ele te faça sangrar, e talvez você fale: por que, Deus? Porque o Senhor fez isso comigo. Porque nas faces do meu sofrimento, eu vejo só um Deus que me faz sangrar, só um Deus que me faz ser sepultado todos os dias pelos meus pecados, pela minha vergonha e pelas pessoas que me colocam como alguém sem glória. Alguém que me coloca, um Deus que me coloca na parede e as pessoas apontam para mim. O Satanás coloca-me contra o meu pecado. Mas é um Deus que fala que nunca vai ser um ataque, sempre vai ser um resgate. Porque Ele é um Deus que vai se colocar no seu lugar. É por isso que Jesus, Ele vai sozinho para a cruz. Ele vai sozinho para a cruz, não para te dizer: não, eu estou fazendo por você, faça por mim também, eu sou seu exemplo. Não. Ele está querendo dizer uma coisa para você: eu sou o seu substituto. E quando Ele está naquela cruz e as pessoas possam dizer assim: olha, a glória de Deus foi embora de Israel, existe o terceiro dia. Ao terceiro dia Ele ressuscita para demonstrar que a glória dEle pode resplandecer nas trevas do nosso coração. Que apesar dos nossos pecados, Ele nos faz limpos. E Ele não só perdoa o nosso pecado, Ele não apenas fala assim: não, eu te perdoo. Ele te justifica para você viver uma vida justa. Ele te capacita. Então pare de achar que o pecado é apenas um ato seu, que você tem que parar somente. Mas você precisa buscar Deus, para que Ele possa te capacitar a amá-lo e a entendê-lo, para que você não trate mais Ele como um pé de coelho, um patuá, um amuleto, que você aperta e fala: hora de morfar, então vamos lá, Deus. Deus é muito mais do que esse amuleto. E Jesus demonstrou uma coisa, que Ele, sendo homem, Ele não abriu mão da falta de glória. A palavra de Deus diz que Ele se fez menor do que os anjos, para poder experimentar a morte por mim e por você. Quando você olhar para Cristo, não veja mais como alguém simbólico, veja como alguém que foi seu substituto. E se você nega tudo aquilo que você passou e se entrega para Ele, se você morre para os seus pecados hoje e se entrega para Ele, você pode dizer assim: agora eu posso ver a glória. Porque um menino nasceu. Porque por mais que a glória de Israel fosse colocada naquela cruz, agora nós podemos resplandecer, porque Ele resplandeceu na nossa vida. Você pode ver a glória de Israel hoje. Você pode ver a glória no seu coração hoje, não por meios assim extraordinários da sua vida, mas de um Deus que resolveu o problema por você. De um Deus que resolveu o problema se tornando alguém como você, de modo que você não tem direito de dizer que você não sabe, que Deus não sabe que você sofre, que Deus não sabe o que você sente, que Deus não sabe, porque Ele fez isso por você. Ele se tornou homem e sofreu isso no seu lugar. É por isso que, quando chegar no último dia, você vai ver a glória dEle, as pessoas vão ver a glória dEle, e todo o olho verá, todo joelho se dobrará. Não ignore isso. E para as aplicações, meus irmãos, quero que vocês possam
lembrar que Deus não é o seu amuleto. Deus não é o seu pé de coelho. Pare de fazer barganhas com Deus. Pare de fazer gracinhas com Deus. Comece a tratá-lo como um Deus que é digno e que você se coloca como súdito dele. Quando o rei te faz sangrar, coloque como alguém súdito dele que pode aprender mais dele. Se coloque aos pés dele. Não aponte os dedos para ele em riste, dizendo assim: o Senhor me fez sangrar porque o Senhor me odeia. Deus não é o seu amuleto. Segundo lugar, pare de ser alguém omisso. Pare de trocar a presença de Deus por causa de exclusividade, por causa de glamour, por causa de amizade e por causa de temor de homens. Deus quer que você seja fiel, Deus quer te justificar, e para isso você tem que abrir mão do pecado, você tem que abrir mão daquilo que você tem medo, e se entregar totalmente para Cristo. E saiba de uma coisa, em terceiro lugar, talvez hoje você tenha o achismo da sua vida. Não, eu tenho a conclusão, eu sou esse fracasso mesmo. Eu já cheguei nesse ponto. Eu cheguei a escrever uma vez num caderno meu, várias vezes que eu era um fracasso, porque eu passei por isso e aconteceu aquilo comigo. Eu fui um fracasso nisso, eu continuo sendo um fracasso nisso. Talvez você diga isso para você, talvez as pessoas digam isso para você. E talvez as pessoas digam para você: foi-se a glória de Israel e acabou na vida dele, na vida dela. Mas existe um Deus que na cruz, em um momento no patíbulo de horror, na maior dor da sua vida, Ele disse: está consumado, porque eu resolvi o meu problema. Eu resolvi o problema da minha igreja, do povo que eu amo. Por isso, as pessoas têm achismos de você. Você tem achismos de você. Mas Deus tem o diagnóstico. Ele sabe resolver. Se entregue para aquele, não para aquele que pode trazer uma desgraça para a sua vida. Não para um Deus que você acha que Ele só te odeia, Ele quer te fazer sangrar. Mas de um Deus que te faz sangrar porque Ele quer te resgatar e quer te trazer para perto dEle. No final dessa narrativa da arca, meus irmãos, a arca volta. E a glória do Senhor é restabelecida. Para que Deus mostrasse que não é o povo dele que vai até ele, mas é ele que o busca. Porque nunca vai ser um ataque, sempre vai ser um resgate. Vamos orar mais uma vez. Soberano Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Deus, porque dentre todas as coisas o Senhor preparou esse momento entre os teus filhos, para que eles pudessem, Pai, entender a tua graça, entender o amor do teu Filho Jesus Cristo, que se entregou por eles, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Que a esperança da ressurreição, Senhor, seja o motivo pelos quais eles possam se levantar hoje e dizer: não, eu não vou ser a desgraça que o inimigo quer que eu seja, que as pessoas querem que eu seja, mas eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar a Jesus Cristo, o único autor e consumador da minha fé. O Senhor possa plantar no coração desses meninos e dessas meninas, desses futuros homens e dessas futuras mulheres, que só Tu, Deus, tem palavras de vida eterna. E por mais que digam: foi-se a glória de Israel, o Senhor tem esperança, o Senhor tem um resgate. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meus irmãos.